Bom, pessoal, estamos aqui com mais um vídeo, né, da nossa série Imo Review, onde a gente traz aqui o feedback de alguma ferramenta ou funcionalidade do sistema do Imoview. A gente apresenta para vocês boas práticas, soluções, até mesmo revisa, né, ferramentas que possam estar aí sem ter a devida utilização por parte de vocês usuários. A gente vai tratar especificamente do módulo ADM, então o módulo administrativo aí do sistema de vocês, e o assunto vai ser dentro de contratos, né, de contratos de aluguel, os indicadores de inadimplência. Vocês podem acessar, né, essa aba de contratos dentro do administrativo, e se seu usuário tiver o devido acesso a visualizar os indicadores de contratos, né, indicadores de aluguel, vocês vão encontrar dentre vários indicadores existentes, lá na parte inferior dessa tela, olha, esse gráfico aqui, né, esse menu, indicador de inadimplência. Lembrando que aqui a gente está conectado à nossa base de testes, né, de demonstração, e aí parte do princípio também do seu usuário ter esse acesso liberado, seja no perfil ou nas customizações de autoridade do seu usuário. E aí, pessoal, o que é interessante, né, para a gente entender sobre esse indicador? Talvez o fator principal ali do administrativo seja o contrato, né? Então, você tem um vínculo ali entre partes, né, locatário e locador ou locadores, junto à imobiliária, que é quem administra esse contrato através do imóvel aí do sistema. Dentro do campo dos contratos, né, a gente tem ali os movimentos, né? Então, dentro dos fatores ali que vocês cobram e repassam ali para os seus clientes, a gente tem os movimentos de aluguel, por exemplo. E essa condição, né, do movimento, quando ele não é quitado, então ele fica em aberto e passa-se da data de vencimento sem a quitação, ele torna um movimento vencido, pendente. E aí entra essa condição da inadimplência. Basicamente é quando o movimento ali do seu inquilino, ele torna um movimento vencido, e aí esse movimento vencido sem o pagamento, ele está em atraso. Então, ele corresponde ao movimento inadimplente. Seu inquilino está devendo para você, imobiliária, um valor. E aqui a gente vai ter uma leitura mais prática e clara desses casos. Então, você não vai precisar ali entrar em cada contrato ou entrar nas movimentações e fazer uma combinação de filtros, ou até mesmo no painel de avisos e tirar uma série de relatórios, que nesse indicador você tem essa leitura de uma forma mais breve, né, mais prática. O primeiro campo aqui, que trata da destinação do contrato, ele vai dar duas opções. Fora a opção todos, né, que já vai estar marcada, você tem a opção residencial, para aqueles contratos que tratam de um caso residencial, e a opção não residencial, para contratos que tratam de um imóvel, por exemplo, comercial. Vocês vão ter também o campo de aluguel garantido. Então, aqui a gente vai demarcar se o aluguel daquele contrato ou daqueles contratos que eu estou buscando aqui, ele é garantido ou não. Então, se sim, é a condição de que eu, imobiliária, eu garanto para o meu proprietário o valor da locação, independentemente se eu recebo em dia o valor do inquilino. Agora, se eu não tenho essa condição do garantimento, eu só vou repassar o valor para o meu proprietário assim que eu tiver recebido, né, esse mesmo valor devido do meu inquilino. A próxima questão, né, o próximo filtro aqui é a situação do contrato. Você pode buscar por ambas situações, né, se o contrato está ativo e rescindido, ou uma das duas opções, só os ativos ou só os rescindidos. Fora esses três campos iniciais, que são opções pré-determinadas, né, que vocês vão escolher, né, dentre alguma opção já pronta também, a gente vai ter aqui o campo de motivo e status, tá? E aqui vocês podem selecionar um ou mais motivos para sair nessa análise, né? Para sair nesse filtro da inadimplência que você está buscando. Então, aqui o motivo e status é basicamente, olha, esse contrato, qual que é a situação de status dele hoje? É cobrança amigável? Ele é um contrato em desocupação? Ou eu quero buscar por algum contrato que já está no jurídico, seja ocupado ou vago, ou até mesmo já foi enviado para o sinistro, tá? Então, vou ter alguns motivos de status. E lembrando, olha, eu deixei aqui na tela ao lado, quem tem um acesso, por exemplo, às tabelas auxiliares, talvez o usuário master ou perfis de diretores, por exemplo, conseguem associar aqui no sistema, né, dentro das tabelas do ADM, a tabela de motivo, status, contrato. Então, aqui dentro, olha,
vocês possuem uma tela para customizar, né, os motivos que vocês vão usar nos contratos de locação de vocês. Já existem opções pré-determinadas, né, que vocês podem ter a ação aqui de alterar ou excluir, ou vocês podem vir aqui nas ações iniciais e incluir um novo motivo, né, de status de contrato. Você vai denominar ali o nome desse motivo, né, que é a descrição, e selecionar um status do contrato. Ou seja, se esse motivo ele se adequa mais a um tipo de status saudável, tá? Ou atrasado. Fora essa questão, né, onde vocês vão poder selecionar algumas opções, ou somente uma, vocês vão optar aí como desejam, tem esse campo também de tipo garantia, né? Então, vocês podem selecionar, por exemplo, se querem fazer um filtro de inadimplência por garantia, somente os contratos que são calção, ou crédito pago, ou fiador, etc. Tá? E da mesma maneira do motivo status, também deixei aqui a tela ao lado, a gente tem também nas tabelas auxiliares do ADM, se descermos um pouco com a tela, a tabela de tipos garantias locatícias. Então, acessando aqui essa tabela auxiliar, já vão ter algumas condições pré-determinadas também de garantia, e vocês podem, da mesma forma, vir aqui em ações, alterar ou excluir, e, se for necessário, incluir nas ações iniciais um novo tipo de garantia. E aqui, basicamente, vocês vão colocar somente a nomenclatura desse tipo. E aí, conforme vocês fizerem, né, esses cadastros ali das tabelas, as opções que vocês alimentarem no sistema, elas vão ser refletidas, né, dentro dos seus contratos. E aí, partindo desse princípio, se tiver algum contrato inadimplente com algum tipo de status ou de garantia que vocês marcaram, ele vai ter o resultado, né, dessa busca aqui nos filtros de inadimplência. Então, por exemplo, olha, eu vou selecionar aqui que eu quero buscar os contratos residenciais que não possuem aluguel garantido, que estão ativos, e vou selecionar uma condição aqui, olha, de motivo status, onde o motivo status seria em desocupação e o tipo garantia seria calção, por exemplo. Vou filtrar, ele não encontrou, tá? Então ele aparentemente não possui nenhum contrato nessas condições. Então o que eu vou fazer? Vou ampliar o leque de opções da garantia. Vou colocar então, se eu tenho algum contrato inadimplente, que seja crédito pago, e o motivo status, além do em desocupação, eu vou procurar contratos que estejam, por exemplo, na condição de rescindido com pendente. Ainda assim, na nossa base não tem, tá? Então a gente vai alimentar de outra forma, olha. Então eu não quero especificar, por exemplo, o motivo de status e vou manter apenas a garantia. Repara que agora ele encontrou, tá? Então ele trouxe aqui contratos que estejam nessa condição que são residenciais, não são garantidos, que estão ativos, não determinei nenhum motivo de status, então ele vai buscar por todos os motivos, mas eu selecionei ainda as garantias, que seja calção ou que seja crédito pago. E nos resultados dessa busca, né, ele me trouxe aqui as seguintes colunas, olha, nome, o nome de cada coluna retrata aqui o período em dias que está atrasado esse aluguel, então, até 3 dias, de 3 a 30 dias, de 31 a 60 dias, de 61 dias até 90 dias e o atraso acima de 90 dias. Fora o nome, temos o volume, que é a quantidade de contratos encontrados para cada situação de nome que eu citei. A coluna de valor, então ele vai fazer um agregado, né? Então, se temos 4 contratos que estão atrasados de 3 a 30 dias, a soma dos valores desses contratos que estão inadimplentes dá um total de R$ 11.664,25. Esse percentual volume indica que esse valor e esse volume de contrato representa na minha carteira de locação 0,26% dos contratos que eu tenho hoje cadastrados. Tá? Já a coluna de percentual valor toma como exemplo, né, a coluna de valor. Esse valor de 11.664,25 corresponde apenas a 0,04% da minha carteira
de contratos de locação. Então, vocês têm uma leitura bem interessante aqui, bem completa, mas de forma prática dos seus clientes inadimplentes. Então, através desses filtros, olha, a gente consegue também identificar não somente o volume, o valor e os percentuais sobre esses campos, mas quais são esses clientes. Então, olha, perfeito, eu tenho 4 contratos nessa condição aqui. Quais são eles? Eu vou clicar em cima do nome, tá? Que corresponde aqui de 3 a 30 dias, e vai me abrir uma relação. Então, qual contrato que seria? Eu tenho o código do contrato, repara que ele respeitou os filtros que eu fiz, né? Então, se eu busquei por contratos ativos, independentemente do motivo de status, então ele trouxe aqui contratos que estão em cobrança amigável, né? O valor desse contrato, o dado aqui do nome do locatário e os dados do imóvel, fora a opção de garantia que eu determinei. Alguns aqui, no caso 2, são calção e 2 foram crédito pago. Então também respeitou o nosso filtro. Se eu quero tomar alguma ação ou entender melhor esses detalhes que eu estou puxando aqui no relatório, posso acessar aqui em ações, detalhes, e ele já vai me direcionar direto, tá, para a página de detalhes desse contrato. E eu posso entender melhor os movimentos lançados do contrato, partir do princípio ali de gerar talvez um novo boleto, passar para o meu financeiro tomar a devida ação, né? Se vai envolver já algo jurídico ou até mesmo um sinistro, vocês vão ter uma leitura bem mais prática sobre os seus clientes inadimplentes. Voltando aqui para o relatório, né? A opção também de exportar para Excel, caso o seu usuário tenha a permissão de exportar relatórios, né? Você vai conseguir tirar uma listagem em planilha exatamente dessas informações de código, situação, status, motivo, status, valor, dados do locatário, do imóvel e da garantia. Vocês conseguem trazer isso também para uma planilha. Fora esse campo, né, que a gente tem aqui para identificar os dados de uma forma mais completa, ele vai permitir também, olha, uma análise gráfica desse indicador de inadimplência. Se a gente clicar aqui para abrir o gráfico, olha, ele vai trazer também por volume ou valor, tá? Algumas condições de análise em cima desse indicador de inadimplência. Então, por exemplo, se eu selecionei aqui que a análise vai ser por volume, eu posso também selecionar se eu quero tratar separadamente pela destinação, se é residencial ou não residencial, pela questão da garantia no fato de ser um aluguel garantido ou não, a garantia do contrato se é seguro-fiança, fiador, etc. Separar isso também no gráfico. Então, por exemplo, se eu clicar tipos de garantia, olha, vai fazer uma leitura para mim, dentro da minha busca, daqueles 4 contratos que ele trouxe, né, que é o volume que eu tenho, quais que são do tipo garantia calção, tá? Então ele me traz aqui o percentual dentro daquele atraso, e quais que são do tipo garantia crédito pago. A legenda aqui vocês conseguem também inibir algumas situações, tá? Por exemplo, somente acima de 90 dias ou até 3 dias e acima de 90, vocês vão comparando conforme vocês deixam disponíveis as opções, eles vão demonstrando todas elas aqui no gráfico, tá? Também a situação, né? Ele vai atualizar, por exemplo, aqui se são só ativos, ou se eu tivesse pesquisado por ativos e rescindidos, ele ia separar essa condição aqui no gráfico também, ou até mesmo pelo motivo de status. Então aqui ele vai separar exatamente, olha, dentro do filtro que eu fiz, há o motivo de cliente no SPC ou Serasa, há alguns clientes em casos de cobrança amigável e jurídico ocupado. Fora essa visualização por volume, né, que ele vai medir aqui de 0 a 100, tá? Temos por valor, tá? A condição do valor é a mesma nos critérios aqui de seleção, vocês podem alternar como quiserem. A diferença é que aqui ele vai trazer uma comparação por valor. Então, até 10 mil, 20, 30, 40 e por aí vai, tá? Aí ele vai trazer aqui o resultado dessa busca e qual que é o valor, né, acumulado ali para aquele filtro que você fez de inadimplência. Então, fica essa dica, pessoal, para que vocês sempre fiquem atentos com esse indicador de inadimplências, porque vai ser um facilitador mesmo, né, no dia a dia aí do setor administrativo e até financeiro, para que vocês tomem ações e consigam até evitar
né, esse certo tipo de problema, né, que a inadimplência ela torna um problema para a imobiliária desde o ponto que o cliente ele passa a ficar em atraso e vocês não consigam, né, alinhar um método para poder receber esse valor. Então, isso traz insatisfação com o seu proprietário, traz ali também uma questão mesmo de ser desconfortável, né, ter essa tomada de ação, mas ela é necessária. Então, vocês tendo essa análise no sistema, vocês vão ter até um guia, né, de boas práticas quanto à inadimplência. Então, vocês podem tomar ações com o time de vocês para evitar ao máximo, né, mesmo que você não consiga enxugar 100% esse indicador, né, mas você consegue tomar ação ali para poder evitar ao máximo que isso cresça na sua carteira, né? Então, você cria medidas ali para estar em contato com o seu inquilino, entender ali a logística para ele conseguir ficar em dia com os aluguéis. Então, esse indicador vai ser de extrema importância. E lembrando que vocês têm ali uma aba para customizar essas tabelas, igual a gente viu, né? Do motivo de status, do tipo de garantia, que vai ajudar a você ter um reflexo aqui nos seus indicadores da carteira mesmo de vocês, né? De uma forma customizada, bem interessante. Fica essa dica para vocês utilizarem esse indicador de inadimplências, façam testes aí com as tabelas para alinhar mesmo ali os tipos e os motivos que vocês atendem aí no dia a dia de vocês. Qualquer dúvida, o nosso suporte pode alinhar com vocês e aí vocês podem entrar em contato conosco também. Deixem sugestões de vídeos futuros na caixa de comentários, a gente já está coletando algumas sugestões que recebemos de clientes, tá? Então, alguns dos próximos vídeos vão ser alinhados com temas que foram sugestões dos comentários dos vídeos e qualquer dúvida relacionada também ao vídeo, vocês podem questionar aí nos comentários abaixo, beleza?